Fala pessoal, aqui é o Caio, tesoureiro da Federação de Mocidades do Presbitério de Dourados. Eu venho através do Instagram da Federação trazer para vocês mais um devocional, uma reflexão sobre a passagem que está lá em Gálatas, no capítulo 2, os versículos 11 até o versículo 14. A passagem diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pelas dissimulações deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? E aqui é importante a gente entender um pouco sobre o contexto dessa passagem. Paulo escreveu a carta aos Gálatas porque ele queria combater algo que começou a acontecer dentro da igreja da Galácia, que por influência dos judaizantes passou a distorcer o evangelho que Paulo tinha ensinado para aquela igreja, tinha deixado para aquela igreja. Os judaizantes são um grupo, ou eram um grupo, que cria sim que Cristo era o Messias, mas eles colocavam condições para que uma pessoa fosse salva, além de simplesmente crer no sacrifício de Cristo. Eles ensinavam que você deveria crer sim no sacrifício, mas além disso você deveria cumprir a circuncisão, observar o calendário judaico, observar a dieta judaica, enfim, alguns dos vários costumes judeus deveriam ser observados, e simplesmente crer em Cristo não era o suficiente. Então Paulo vem com essa carta combater essa ideia e ensinar que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar o pecador. E daí ele usa essa carta para ensinar os Gálatas isso. E aí aí nós chegamos nessa passagem do versículo 11 ao 14, em que Paulo está exortando a Cefas, que é o apóstolo Pedro. É uma exortação do apóstolo Paulo para o apóstolo Pedro. E como nós vemos aqui no versículo 12, o próprio apóstolo Pedro estava se deixando influenciar pelos judaizantes, porque, como diz no versículo 12, ele se sentava, o apóstolo Pedro se sentava e comia com os gentios. Mas depois que que os judaizantes chegaram na Antioquia, o próprio Pedro começou a se afastar dos gentios, porque é da cultura judaica que os gentios são imundos, são impuros, e você não pode nem ao menos se sentar à mesa com um deles. Então Paulo também passou-se a se deixar influenciar pelos judaizantes, e aí o apóstolo Paulo, quando vê isso, ele exorta a Pedro, e daí nós temos a passagem, e ele Paulo chama Pedro no versículo 13 de dissimulado, e que a dissimulação de Pedro levou outras pessoas também a dissimular. E daí ele escreve essa passagem dizendo para ele no versículo 14 que como pode que Pedro, que já não é mais judeu, já deixou de crer nos costumes judaicos e crê em Cristo, agora exige que esses gentios que ele estava tentando evangelizar também passassem a viver como judeus, a crer nos costumes judaicos. E aqui nós podemos aprender três conclusões nós podemos tirar dessa passagem. A primeira é que nós devemos viver a fé que confessamos, e foi a dificuldade de Pedro. Apesar de Pedro crer em Cristo e ter aprendido qual é o verdadeiro evangelho, ele facilmente foi influenciado pelos judaizantes. Então nós precisamos, a partir de uma vida devocional, se fortalecer na comunhão com o nosso Deus e buscar viver a fé que nós confessamos ter. Não deixar que o mundo exerça influência na nossa fé, como aconteceu com Pedro. Não deixar ser influenciado, mas pelo contrário, procurar ser sal e ser luz no mundo. O segundo ponto é que nós devemos investir tempo lendo a palavra de Deus. Esse exemplo é incrível. Paulo só pôde exortar a Pedro porque ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Nós também só podemos pregar o Evangelho se conhecermos a palavra de Deus. Por isso é importante que nós
dediquemos um tempo do nosso dia, um tempo do nosso corre-corre para ler a palavra de Deus. E olha que interessante, Pedro viveu por 3 anos ao lado de Jesus. Ele caminhou com o Messias, ele caminhou com o Mestre, ele aprendeu diretamente de Jesus. E mesmo assim, ele foi influenciado pelos judaizantes, ele não teve firmeza para manter as suas convicções. Então nós não podemos achar que somente lendo a Bíblia 5 minutos por dia, ou nesse período de pandemia, que assistindo um culto online uma vez por semana já é o suficiente para nos manter preparados para caminhar durante a nossa trajetória cristã aqui na Terra. Não é. Nós devemos investir muito tempo em leitura da palavra e em oração. E em terceiro e último lugar, como Paulo fez aqui, nós também devemos conduzir pessoas a Cristo. Paulo não tinha o objetivo simplesmente de humilhar a Pedro quando ele exortou ou colocar ele numa situação complicada, numa situação difícil. Paulo queria que realmente Pedro voltasse ao caminho de Cristo. E isso é o que nós devemos fazer também. Levar pessoas até Cristo, até o caminho de Cristo. Sendo usados pelo Espírito Santo, sendo capacitados pelo Espírito Santo e usados por Deus, devemos usar do Evangelho para levar pessoas a Cristo. E foi isso que Paulo fez. Meus irmãos, eu espero que essa passagem tenha sido abençoadora tanto para vocês quanto foi para mim, e eu peço que Deus nos abençoe para que possamos nos manter firmes durante esse período de crise, esse período difícil que nós todos estamos passando, e que possamos encontrar firmeza e força na palavra de Deus para continuar seguindo e fazendo a sua obra.